Sat FM, 10 horas e 33 minutos. Hoje é quinta-feira, dia 17 de agosto de 2017. Está conosco aqui a enfermeira e obstetra, ou enfermeira obstetra Letícia Jungers. Bom dia, tudo bem? Bom dia, tudo bem? Tudo bem. Deixa eu ajeitar, falar mais perto. Fala de novo aí, bom dia. Bom dia, melhorou? Tá. Melhorou, não é que tinha que aumentar o volume aqui do microfone. Tudo bem, vamos falar de saúde, vamos falar de medicina, vamos falar de algumas coisas, né? Vamos falar do aleitamento materno, que é um assunto interessante e importante. Até poucos dias atrás, a Rádio Sat estava com a campanha do aleitamento materno aqui, uma campanha desenvolvida pelo Ministério da Saúde lá de Brasília. Queria que você falasse um pouco sobre esse tema, Letícia, para a gente ver que situação está Suzano nesta campanha, em que pé que está, como é que está a campanha, como é que está o acompanhamento, como é que funciona, quais são os horários, locais. 10, 15 perguntas para você numa baseada só. Vamos lá. Então, bom dia a todos os ouvintes aí da Rádio Sat. Bom dia, Paulinho. A questão do aleitamento materno aqui em Suzano, eu acho que agora a gente está ganhando um espaço bastante importante com o apoio da secretaria, né, do nosso secretário e da nossa coordenadora da atenção básica, Raquel. É preciso que se fale o nome dos dois, porque eu acho que finalmente a gente está tendo um apoio bastante importante nesse sentido. O Agosto Dourado foi instituído pelo Ministério esse ano por conta de uma nova lei. Então, agora, todos os anos, o nosso agosto será dourado nas atenções básicas e dentro dos hospitais, enfim. Em agosto, a gente vai ouvir falar em aleitamento materno. Para mim e para todos os meus colegas da saúde, eu acho que isso é uma grande evolução. Quando a gente fala em aleitamento materno, a gente fala no início de tudo, né? A gente fala na proteção do bebê, na proteção da mãe, a gente fala numa relação saudável, a gente fala num pós-parto sem depressão ou com uma depressão muito diminuída da mãe. A gente fala numa saúde física, mental e eu diria até espiritual do bebê, né? Aleitamento materno é um assunto que tem que ganhar grandes dimensões. Em Suzano, a gente ainda está caminhando no processo da criação de uma filosofia efetiva de aleitamento materno. O que significa isso? A gente ainda tem muitas mães que, por falta de conhecimento ou por falta de apoio, ainda não amamentam os seus filhos ou amamentam por um curto espaço de tempo, né? Então, a gente está caminhando, né? A gente tem alguns projetos que estão sendo discutidos em nível de secretaria. A gente está com algumas questões com a Santa Casa. Nós tivemos uma reunião bastante importante, bastante produtiva na segunda-feira, em que nós discutimos a criação de um comitê de aleitamento materno. É um projeto que a gente deve encaminhar para a Câmara e criar finalmente no município de Suzano um comitê. Esse comitê vai disparar ações para que a gente deflagre essas ações na atenção básica e nos hospitais, que no caso seria a Santa Casa. Existe o projeto de transformar a Santa Casa num hospital amigo da criança, que é uma evolução enorme, a meu ver, assim, é o que vai ser o divisor de águas na atenção básica, na atenção da Santa Casa. Quando a gente tem um projeto amigo da criança, quando a gente tem um hospital amigo da criança, a gente está falando num hospital extremamente humanizado, durante o trabalho de parto e parto, ou seja, na atenção à gestante, à parturiente e à lactente que vai estar amamentando o seu bebê depois. Letícia, deixa eu te perguntar uma coisa. Você está falando da Santa Casa ser amigo da criança. Isso. Tem que ser, um trabalho que você ia explicar um pouco mais detalhado, como é que é esse amigo da criança. Só que antes, é minha opinião, tá? Antes
eu acho que já deve estar sendo executado dessa forma, tem que ser o pré, começar lá pelo pré. A mulher engravidou, né, fazer o pré-natal, acompanhamento desde o comecinho, né, da gravidez, né, para ver se tem problema, se não tem, se a gravidez é de risco, se é uma gravidez normal, enfim. Para depois chegarmos aí no parto e depois o pós-parto, né, que é justamente, aí vamos falar do aleitamento, né? Vamos falar também, já que você falou do aleitamento, de acordo com a OMS, Organização Mundial de Saúde, o recomendável aí é 6 meses de você, a mamãe, tá dando o leite materno, né? O mínimo, 6 meses. Então eu queria que você falasse um pouco aí, voltando, sobre lá atrás, a mulher engravidou, como é que é feito de lá para cá para poder ter todos os cuidados, né? Para que não tenha aí um parto de risco, para não se perder esse bebê, para depois que nasceu ter um acompanhamento. Como é que está lá a Santa Casa, já que você falou da Santa Casa, o berçário, como é que está lá, se tem leito para todo mundo, porque tivemos muitos problemas no passado, crianças foram perdidas, morreram, por descuido, negligência, enfim, um monte de coisa. Queria que você deixasse aí essa informação para que as mamães, as futuras mamães, tenham aí como não se preocupar tanto, né? Eu diria o seguinte, eu acho que Suzano, eu já estou no município atuando, vai fazer 5 anos agora, e agora eu começo a ver uma luz, né? O pré-natal, ele começa na atenção básica, ou seja, na UBS ou na unidade de saúde da família. O que acontece? A mulher descobre que está grávida, normalmente dentro da UBS, né? Ou na unidade de saúde da família, lá no PSF, na unidade de PSF. Ela descobrindo que ela está grávida, ela já vai ser encaminhada para uma primeira consulta com a enfermeira. Nessa primeira consulta, as enfermeiras vão orientar tudo que precisa ser orientado, solicitar todos os exames de pré-natal, né, os exames de sangue, os exames laboratoriais. A gente vai fazer a solicitação de um ultrassom para ver como é que está essa gestação. E aí a gente vai começar a acompanhar essa gestação. Essa gestante vai ser acompanhada durante todo o período pré-natal. Se ela tiver alguma intercorrência mais séria, ela é encaminhada ao pré-natal de alto risco, que é feito ali no ambulatório de especialidades, né, com o nosso médico, o Dr. Luiz Campares, que acompanha muito bem. A gente consegue acompanhar muito bem as gestantes dentro das unidades de atenção básica e também no centro de especialidades com o Luiz Campares, quando é necessário, quando essa gestante precisa de um atendimento mais especializado. Qual é a nossa meta? Que a gente consiga fazer um pré-natal compartilhado dentro das unidades, onde a gente tem o atendimento do médico e da enfermeira juntos, para que a gente tenha um olhar diferenciado, né, um olhar mais humanizado para essa gestante. E sempre falar de aleitamento materno. Por isso que a gente agora, com a questão do agosto dourado, a gente começa a mandar diretrizes, a Secretaria começa a direcionar algumas ações para as unidades que vão ter que ser cumpridas. Por isso também a importância da criação do comitê. Então, acho que nós estamos começando e acho que a gente vai evoluir muito nessa área. Esse comitê ele vai fiscalizar, vai direcionar? Ele vai fazer tudo. Né? Tá. Na verdade, o comitê ele é um projeto que precisa ser aprovado pela Câmara, e aí eu já peço o apoio dos nossos vereadores para que a gente consiga aprovar esse comitê. É uma comissão que vai determinar quais são as pautas que vão ser seguidas, né? E fiscalizar isso que vai acontecer. Desculpa, a Câmara, o Café, tem a Comissão de Saúde lá, não tem? Tem a própria Câmara, os próprios vereadores já têm uma comissão que cuidam de... Tem várias comissões, né, dentro da Câmara. Uhum. E deve ter a Comissão de Saúde, né? Que, de repente, essa comissão que está sendo criada pela Prefeitura, pelo Executivo, entre em contato aí com o Legislativo e o mesmo ideal. Já que existe a fiscalização do Legislativo em cima do Executivo, Exatamente. O Executivo vai estar criando essa comissão também, aí dá para poder os dois estar alinhando aí um trabalho conjunto em prol da municipalidade.
Esse é um projeto que vai ser discutido agora na próxima segunda-feira. A gente está, assim, a passos muito rápidos, porque a gente entende que o aleitamento... Primeiro que o aleitamento materno, quando a gente cria uma cultura de aleitamento materno, uma filosofia, cultura é algo que vem da família, da onde a gente mora, da sociedade que a gente vive. Mas quando a gente cria uma filosofia de aleitamento materno, como é a filosofia europeia, como é a filosofia oriental, a gente está falando num índice muito importante que é a redução da mortalidade infantil, né? Então, isso é extremamente importante. E, infelizmente, a gente ainda tem um índice de mortalidade infantil fora dos padrões do que a gente quer, do que a gente precisa. Então, a gente precisa investir nisso. Se a gente não investe em filosofia de aleitamento materno, é muito difícil a gente reduzir mortalidade infantil, né? Por conta de todos os benefícios que o aleitamento traz, né? Imunidade para o bebê, bem-estar físico, psicossocial, enfim, tudo isso. Redução do câncer de mama nas mães, porque amamentar significa reduzir significativamente o risco de câncer de mama, né? Porque a gente tem toda uma mama que se prepara para o aleitamento, a gente tem todo um estímulo dessas glândulas, né, que são super importantes para que a gente consiga, a gente tem um amadurecimento dessa glândula, né, para o aleitamento, o que faz com que a gente tenha um índice bastante reduzido aí de câncer na mama, né? Quando a gente fala na questão do parto, você pediu para eu dividir, né? Então eu vou falar um pouquinho. Então no pré-natal é isso, ela vai fazer as consultas, se ela precisar ela vai ser encaminhada para o alto risco e ela também vai ter um acompanhamento relativo ao aleitamento materno. Ações estão sendo disparadas no sentido de treinamento de equipe, o comitê deve disparar isso, nós vamos começar a treinar todos os profissionais da atenção básica. O comitê já está formado? Não, o comitê tem um grupo que vai discutir agora a questão da legislação do comitê para que a gente envie o processo para a Câmara. Então, segunda-feira, a doutora Iemanjá, que é neonatologista da Santa Casa, da UTI neonatal, vai trazer esse projeto, foi ela quem iniciou todo esse processo do aleitamento. A gente tem aqui no município um grande nome em aleitamento materno, que é a doutora Iemanjá, né? Foi ela quem criou os bancos de leite de Guarulhos, doutora Iemanjá. Que é a rainha do mar. E dos bebês. Ela é maravilhosa, é uma médica realmente especial, é uma médica cuidadosa, é uma médica que tem o aleitamento no sangue, assim como eu, né? A gente tem que ter no sangue essas coisas, porque senão a gente não abraça a causa. E ela abraça, ela que está encabeçando essa questão do Hospital Amigo da Criança, né? Eu acho que se a gente tiver uma Santa Casa amiga da criança, e o que é o Hospital Amigo da Criança? É o hospital que incentiva o aleitamento materno desde a primeira meia hora de vida. Né? Um hospital que é amigo da criança recebe verba extra do governo federal, isso aumenta a qualidade do atendimento, né, para as pessoas que estão lá, porque é mais verba que vem, né? Melhora o salário dos profissionais que estão lá, melhora a assistência para as pessoas que estão lá. Então, investir em aleitamento materno é algo muito sério. A gente está falando de um assunto de extrema importância, inclusive para a nossa qualidade do parto lá. Eu sei que no passado a gente tinha muita queixa da Santa Casa. Eu, enquanto enfermeira obstetra, eu sou gerente de uma unidade, mas eu atuo no pré-natal, né? Quem tem isso no sangue não pode deixar perder, porque senão eu perco tesão pela profissão, não tem jeito. Então eu tenho que fazer pré-natal, senão não funciona. Então eu converso muito com essas mães, eu acompanho todo o pré-natal e no puerpério, que é a fase pós-parto, eu recebo elas. E eu sempre pergunto, como foi o atendimento da Santa Casa? Eu, Letícia, não tenho escutado queixas. Isso me deixa muito feliz. Nós estamos falando de Santa Casa. Santa Casa de Suzano. Santa Casa, não estamos falando de PS. Não, nós estamos falando de Santa Casa. Para as pessoas não confundirem, exatamente, porque existe muito aí uma confusão ainda, continua as pessoas
Santa Casa é uma coisa, Exatamente. PS é outra coisa. A Santa Casa é uma entidade privada, né, Isso. sem fins lucrativos, etc. e tal. E o PS faz parte da rede de saúde da Prefeitura Municipal. Exatamente, exatamente. A Santa Casa, tá muito perto, Paulinho? Você me fala, tá bom? Não, tá bom. A Santa Casa, a gestante quando chega na Santa Casa, ela nem passa pelo PS. O PS é uma unidade diferenciada, né? A Santa Casa, que eu digo, é o pronto atendimento da mulher, a gestante entra pelo pronto atendimento da mulher, ela é atendida pelo médico e ela é encaminhada ao pré-parto, ou então ela é liberada para casa se ela ainda não estiver no momento de ter o bebê. Se ela tiver algum problema sério, algum problema de primeiros socorros, ela vai para o PS. Não, a gestante nunca vai para o PS. Nem quando está em emergência, nada? Não. Uma gestante, se uma gestante tiver uma dor de cabeça, ela tem que procurar o pronto atendimento da mulher. Nenhum médico, nenhum clínico põe a mão numa gestante. Sempre quem vai atender a gestante é o médico obstetra, né? O ginecologista obstetra que está de plantão. E se ela cai lá no pronto-socorro, os médicos mandam para o pronto atendimento, porque eles não põem a mão. Todo mundo tem muito medo de mexer com gestante. E eu acho que tem que ter mesmo. Eu acho que tem que ter. Eu acho que tem que cuidar muito bem. Existe essa orientação nas UBS, existe, na PSF? Existe. E se não existe, tem que existir. Tem que existir. Acho que tem que ser cobrado isso. A gestante tem como referência a Santa Casa de Suzano. Então, qualquer intercorrência, você procure a Santa Casa de Suzano. Se for algo mais tranquilo, a gente pede para que procure a unidade básica de saúde e a gente acaba direcionando. Veja bem, eu não sei quantos enfermeiros obstetras a gente tem no município, eu acredito que 1 ou 2 ou 3, eu acho que em atuação mesmo só eu, né? Então, eu tenho um olhar da minha unidade, eu não sei como é que é feita essas coisas nas outras unidades. A gente trabalha junto com a secretaria e a secretaria está trabalhando para que essas ações sejam unificadas. E é esse o nosso trabalho, que as informações sejam unificadas, que aquela língua que fala na minha unidade seja falada em todas as outras unidades, que aquela língua que sai da secretaria seja falada em todas as unidades. É para isso que vai servir, inclusive, o Comitê de Aleitamento Materno. Eu estou batendo nessa tecla porque, assim, eu acho que é um veículo de comunicação que pode, inclusive, auxiliar muito a gente nesse processo, né? A gente precisa aprovar o Comitê de Aleitamento para que a gente comece a disparar as ações. Mas eu vejo um grande interesse do secretário e vejo um grande interesse da coordenadora de atenção básica, né? Que é a Raquel e o nosso doutor Guilhermon, para que a gente consiga aprovar isso e começar a disparar as ações. A gente quer um comitê para que a coisa seja formalizada, para que a coisa aconteça de fato. Porque se a gente começa a disparar ações sem ter uma base legal no sentido de legislação, as coisas começam a se perder, né? Então a gente precisa fazer um trabalho sério. Se a gente quer reduzir índice de mortalidade, se a gente quer infantil, se a gente quer aumentar o nível de saúde física, psicossocial das nossas crianças, das nossas mulheres, a gente precisa fazer um trabalho sério. E eu acho que é isso que está se propondo dentro da secretaria neste momento, né? Eu acho que essa gestão, eu não sou muito de ficar passando a mão, não, mas eu acho que nessa gestão a gente está vendo um processo efetivo. Foi por isso que eu me propus a entrar. Eu falei, então, se a gente vai fazer um trabalho sério, então a gente vai fazer um trabalho sério. E aí eu acho que as coisas estão acontecendo. Eu vi em 20 dias, assim, olha o quanto é que as coisas acontecem, ainda não chegou muito na ponta. Tem que existir muita seriedade, né? Tem que existir muita seriedade. Determinação, seriedade, exatamente, né? Comprometimento. Exatamente. Não é comprometimento com a população, exatamente. Com o cargo que você está exercendo, né? Exatamente. Diretor, não. Tem que ser com que você fez o curso, exatamente. Com aquilo que você ama, que é salvar vidas. Exatamente, né? exatamente. Nada de política, o negócio é salvar vidas. Eu concordo com você, eu sou uma pessoa muito pouco política. Na verdade, eu sou zero política, né? Por isso que eu sou funcionária pública, né? Eu fiz concurso, eu entrei, eu não tenho rabo preso com ninguém. O meu rabo preso é com a minha população que eu atendo, né? É com a minha gestante, é com o meu bebê. Eu vibro com os meus bebês que estão né, em aleitamento materno, que tiveram um parto. Ontem, por exemplo, eu estava em consultório, eu recebi 3 gestantes que estavam amamentando, acabaram de ter os seus bebês na Santa Casa. Quer dizer, hoje a Santa Casa está se mostrando, eu não estou lá dentro para ver como é que é o processo, mas a gente conversa com as mães. A gente ainda tem um parto medicalizado, com uso de ocitocina,
enfim, um parto um pouco mais induzido, não vem ao caso, essa é uma outra questão que a gente pode conversar num outro momento. Mas existem alguns projetos dentro da secretaria para modificar um pouco esse sistema, mas enfim, isso já é uma coisa mais em off que acalenta o meu coração, mas eu ainda não posso falar sobre o assunto. Letícia, aí tem que ser eles. Suzana, a Santa Casa está preparada? Está em condições de competir aí com qualquer outro hospital da região? Sim. Não de ponta, vamos dizer de última geração, mas está aí em condições técnicas, com equipamentos, medicamentos, enfim, para cuidar da criançada que está nascendo, das mamães grávidas que estão para lá indo, aquelas que tiveram os bebês para que fiquem lá, de repente teve lá os prematuros, enfim. Como é que está essa parte? Está legal, não está? Tivemos riscos, enfim, já foi lá atrás, a Santa Casa foi proibida de poder, ela foi, como é que tem intervenção, né? De poder, por causa de higiene, enfim. Hoje está legal a Santa Casa? As mães podem ficar despreocupadas, porque muita gente, infelizmente, há anos, há séculos já, há décadas, putz, Santa Casa, Deus me livre, vai morrer lá. Sempre foi assim essa história. Não, a gente até na atenção básica a gente falava assim. Eu já sofri acidente de carro, fui para Santa Casa, de fato é mesmo, eu vi com meus próprios olhos ali coisa. Meu filho nasceu na Santa Casa, o obstetra, o médico que estava lá, o cara fumava no corredor lá, meu. Quando eu vi aquele cara fumando dentro da Santa Casa, o cara de calça jeans, tinha acabado de fazer cirurgia de calça jeans, roupa. Eu nem usava a calça branca, pelo amor de Deus, de pai de santo. Usa roupa branca lá dentro. Não, de calça jeans, camisa normal, e com cigarrão na mão, andando para cima e para baixo, no corredor interno, lá onde estavam internadas todas as mães, etc. Eu falei, isso não pode acontecer aqui. Estava acontecendo. Eu não acreditei, né, quando eu vi aquilo. Quando foi? Foi em 2003. 2003. Não faz tanto 2003. Tempo assim. Não faz tanto tempo assim, se a gente for falar em 12, 13 anos. 14 né? anos atrás. Porque eu acho que atender com qualidade independe da década do ano. O médico está lá ainda. Eu imagino quem seja, não quero nem falar. Então tá. Acho que estava, mas enfim. Acho que eu conheci ele, mas enfim. Vixe, Maria. A equipe mudou. Mudou. Né? A Santa Casa passou por uma mudança institucional. A gente teve aí recentemente dos bebês aí que teve problema de transferência. Deixa eu falar. Paulinho, quando a gente fala em UTI neonatal, eu tenho uma experiência de 5 anos em UTI neonatal. Tá. Eu fui, antes de ser enfermeira, eu era fisioterapeuta neonatologista, né? Então, eu trabalhei 5 anos em UTI neonatal. Aonde que morre? Morre na UTI. Né? Porque ali estão os bebês extremamente graves, com uma prematuridade bastante intensa, né? Que nasceram muito antes do tempo. A gente está falando de bebê de 500 gramas, a gente está falando de bebê de 600 gramas, às vezes bebê de 450 gramas. São bebês que nascem com 24 semanas, aquela gestação que deveria durar 40 a 42 semanas. Uma gestação normal, ela dura de 37 a 42 semanas. Aquela gestação que deveria demorar esse tempo, o bebê nasce com 24 semanas. A gente está falando de uma criaturinha muito sensível, né? Que não tem nenhum tipo de processo de defesa. Qual é o processo de defesa desse bebê? A mãe tirar o leite e dar para esse bebê, né? Através da sonda. Está muito perto? Desculpa. Então, assim, a gente está falando de bebês muito pequenininhos com um risco muito alto de morte. UTI é um lugar complicado. Depois que entra na UTI, a gente precisa ter um olhar muito cuidadoso. Você me perguntou se a gente está próximo de um grande hospital. Não sei. Não sei te dizer. Eu precisaria estar lá dentro. Também não sei se eu sou a pessoa mais indicada para fazer essa avaliação. Provavelmente não. Né? O que eu posso te dizer é que assim, a gente pode dar uma assistência com muita qualidade. Se a gente pode dar uma assistência ao parto com muita qualidade na casa da gente, que hoje é a grande moda, né? Então hoje o chique é você ter um enfermeiro obstetra, um médico obstetra que faça o seu parto em casa. A Gisele Bündchen teve filho assim. Todas as artistas agora têm filhos em casa, né? Então elas têm lá uma médica, uma enfermeira obstetra, ou uma médica obstetra, um médico obstetra, ou um enfermeiro obstetra, uma doula, e aí tem aquele parto lindo, maravilhoso, enfim, dentro do que é esperado e tal.
Se a gente consegue ter uma assistência de qualidade em casa, quanto mais ali, né? A gente ainda tem um parto medicalizado, a gente ainda tem um sistema médico atuando em cima do parto, e eu acho que isso não vai mudar tão cedo, né? Médico, que eu digo, é medicalizado, né? Só aquela assistência mais tradicional mesmo, né? Com uso de ocitocina, mas como eu disse, esse é um outro assunto. Mas eu acho que a UTI ali, ela está muito bem equipada. Eu não acredito que essa médica que eu te falei trabalharia numa unidade que não tivesse suporte, porque essa é uma médica muito renomada, né? A doutora Iemanjá é uma médica renomada, uma médica muito competente, e ela é uma das bambambãs ali da Santa Casa. Eu acho que a gente está caminhando. Se a gente conseguir apoio para que a Santa Casa se torne um hospital amigo da criança, a gente vai ver diferença. A gente vai ver muita diferença. O Comitê de Aleitamento Materno vai dar um grande apoio nesse processo. Então, eu acho que esse é um movimento que a gente precisa fazer, dos profissionais, da população e da nossa gestão, né? A nossa gestão está com muita boa vontade, né? Eu acho que os profissionais, a gente vai treiná-los e a gente vai incentivar que essa boa vontade aconteça. E aí a população a gente precisa informar. Qual né? o prazo que a gente tem aí para que essa comissão já comece já a fazer algum trabalho, já entre em reta final? Como é que está esse prazo? Olha, segunda-feira agora a gente deve ter uma reunião, a gente deve discutir, né, o projeto, e aí a gente já deve disparar todo o processo, como é que vai acontecer, encaminhar para a Câmara, enfim, acho que terminar de escrever o projeto, encaminhar, e aí deve ter a votação, isso sendo aprovado, é instalada a regime comissão. de urgência, creio eu, né? Seria ótimo, Né, Café? Eu acho que seria uma grande ação. É uma coisa que teremos. Eu não sei se seria possível, mas, por exemplo, em agosto, se a gente fecha o Agosto Dourado com a instalação do Comitê de Aleitamento Materno dentro do município, é um prêmio para o município. É verdade. A gente está falando num grande avanço de saúde, né? Neonatal, de atenção à gestante, enfim. 11 horas em ponto, vamos tomar um cafezinho, uma água, voltamos já na sequência com a Letícia Jungers, falando aqui de aleitamento materno, algumas inovações, algumas novidades na saúde de Suzano para os bebês, parto, pós-parto, pré-parto, enfim, tudo isso aí. Aumente o volume. Sati. ZYU 763. Sati FM. Suzano, São Paulo. Sati FM. A rádio que fala com você. Você já baixou o aplicativo Android para o seu smartphone ou tablet para ouvir a Sat FM com som de qualidade? Não? Então vá até o Play Store, digite Sat FM, baixe e instale grátis e ouça a Sat FM com som digital. Aplicativo Android da Sat FM, não fique fora dessa. O Centerplex traz os melhores filmes para você. Annabelle está de volta, ainda mais assustadora, e veio acompanhada de uma freira aterrorizante. Annabelle 2. Garanta já o seu ingresso e aproveite também a promoção com brinde exclusivo do filme somente na bilheteria do Centerplex. Saiba mais em centerplex.com.br. Se tem sessão, tem diversão. Annabelle. As músicas que marcaram época e o romantismo no seu rádio. Sat Night Emoções. Domingo a sexta, 22 horas. Participe da programação da Rádio Sat FM. Acesse www.radiosatfm.com.br. Seus pais viajaram e seu namorado veio passar a noite com você. De repente... Pai! Tem coisas que aparecem quando a gente menos espera, né? Ainda bem que para hepatite B existe vacina. A hepatite B é contraída pelo sexo sem proteção ou contato com sangue contaminado e pode levar à morte. Não compartilhe objetos como lâminas e alicates de unha. Procure uma unidade de saúde para fazer o teste e tomar as 3 doses da vacina. Hepatite B. Não deixe que ela te pegue de surpresa. Ministério da Saúde. Governo Federal. Informação e opinião. Dinamismo e agilidade. Sat FM. Saúde começa com S, de saber. Você sabia que ouvir música alta pelo celular pode provocar problemas de audição?
O risco existe quando a pessoa fica várias horas por dia com o fone no ouvido, para escutar rádio, joguinhos ou outros sons. Outro perigo é que ela deixa de ficar atenta às emergências, como explica a otorrinolaringologista Rita de Cássia Guimarães. O fone age de duas formas. A primeira, ele abafa os sons externos, fazendo com que o indivíduo fique sem a percepção correta dos sons que estão ao redor dele, inclusive sons de advertência. A pessoa está dirigindo, se a pessoa está na rua e passa um som mais alto que uma ambulância, uma sirene, enfim, pode que ele não tenha a percepção correta e as reações que ele deveria ter nesse momento. E o segundo e principal motivo de não usar fones do ouvido por muito tempo é porque ele está com uma mensagem sonora, quase sempre música, e o indivíduo coloca no volume que não é aconselhável. Isso pode causar perda das células auditivas, então o paciente refere zumbido, audição abafada e posteriormente a perda auditiva. A recomendação da médica para evitar os problemas de audição é não exagerar no volume. Cuidar com o volume. Até 60% do volume do equipamento, nós temos uma certa segurança de que as células da orelha interna não vão ser danificadas e nós não teremos perda auditiva. Se você ultrapassar 60% da capacidade de volume do aparelho, nós teremos complicações sérias e irreversíveis. Essa perda de audição, ela tem uma característica de ser lentamente progressiva, em frequências que o indivíduo não percebe que está tendo a perda. Enfim, quando ele perceber algum sintoma de zumbido ou de dificuldade de ouvir, é porque a lesão já está bastante extensa. O ideal é usar os fones por no máximo 70 minutos e depois fazer uma pausa para que as células do ouvido interno possam se recompor. Outra orientação da especialista é manter o celular sempre limpo. Isso evita o acúmulo de sujeira e de bactérias que podem contaminar o canal auditivo. Informativo Sat FM. O governo federal propôs a revisão da meta fiscal de 139 bilhões de reais para 159 bilhões já para este ano, em anúncio feito pela equipe econômica. A ideia é propor ao Congresso Nacional uma autorização para elevar o rombo das contas públicas deste ano e do ano que vem. O vice-líder do governo na Câmara, deputado Beto Mansur, do PRB de São Paulo, admite que é preciso cortar na carne para dar andamento aos projetos do governo. Nós estamos aí com uma meta para esse ano de 139 bilhões de reais que precisou haver um aumento exatamente porque está se gastando mais do que está se arrecadando. Então é importante que nós possamos fazer, além desse aumento da meta em 20 bilhões, a gente ter uma perspectiva dentro do governo de fazer redução de custos. Porque se você não fizer redução de custos, cortar na carne, fica muito difícil de você dar continuidade nos projetos do governo. Beto Mansur ainda defende a aprovação de matérias importantes como forma de ajustar as contas do governo, além da reforma da Previdência, que dará folga a longo prazo. A reforma da Previdência ela é importantíssima, só que ela não vai ter um resultado imediato para esse ano de 2017 nem para 2018. Ela é uma reforma extremamente necessária para que a gente possa ajustar as nossas contas para os próximos anos e para as próximas gerações. Agora, é importante que a gente tenha aí um refis bem planejado. O governo tinha uma proposta de receber 13 bilhões de reais. A comissão que foi formada aqui na Câmara e no Senado reduziu essa conta para 400 milhões, muito aquém daquilo que o governo vinha prevendo. Então, tudo isso faz com que o governo reveja essa meta. A meta fiscal é o resultado para as contas públicas que o governo federal precisa buscar a cada ano, ou seja, o equilíbrio entre as suas receitas e despesas. De Brasília, Rita Sardi. De hora em hora, informativo. Sat FM. Sat FM. Show da manhã. Emissora classe especial. Muito bem, estamos aqui com a Letícia Jungers, falando de aleitamento, enfim, de saúde, falando sobre Santa Casa, falando lá da parte da criançada, lá da pediatria, enfim. Vamos falar continuar ainda o tema sobre aleitamento materno, né? Tivemos aí semanas atrás, sobre a campanha do aleitamento materno, né? Você estava falando, Letícia, que a Santa Casa vai ter o banco de leite lá, né?
Agora, por exemplo, vai ter outros pontos da cidade para ter esse banco de leite que tem que ter um cuidado todo especial, né? Como algumas UBSs têm equipamento, tem a geladeira lá, né? Que cuida, tem as vacinas, enfim, que ficam lá acondicionadas nas geladeiras, nos freezer, né? Eu não sei como é que funciona isso aí. Eu queria que você explicasse se isso aí vai ser centralizado na Santa Casa ou se, por exemplo, em Palmeiras, que é um lugar distante, né? Ou lá pro lado do Dona Benta, Miguel Bagra lá e tal. Como é que funciona nessa parte? Se vai ter algum posto avançado sobre a reserva de leite materno? Então, é assim, quando a gente fala de coleta de leite, a gente fala de 2 tipos de banco. Um é o banco de coleta que a gente já tem aqui na maternidade, né, na Santa Casa de Suzano. Então, lá é feita a coleta das mães que estão lá dentro. Esse mesmo leite é ofertado para os bebês, e esse banco também recebe leite, se eu não me engano, de Guarulhos, né, que tem um banco de leite humano, que quem foi que instalou lá foi a Iemanjá, né, quer dizer, olha o nome que nós temos aqui na cidade, né, e até que se prove o contrário, ninguém aproveitou, mas enfim. Então, como a gente tem o banco de coleta na Santa Casa já funcionando, existe um projeto e a gente, assim, não existe o projeto ainda. Com a aprovação do Comitê de Aleitamento, a gente deve pensar e começar a pensar na criação do Banco de Leite de Suzano. Isso é um avanço de primeiro mundo. A gente está falando de avanço de primeiro mundo. O que seria esse banco de leite? A gente teria um carro, por exemplo, que iria buscar esse leite que está congelado na casa das mães, né? Elas vão congelando, existe uma técnica para congelar, e esse é o apoio que as unidades têm que dar para a gente formar esses profissionais para que esses profissionais orientem as mães a congelar esses leites, e aí o banco de coleta pegaria esse leite, levaria para uma central, iria pasteurizar esse leite, porcionar este leite e aí disparar para os hospitais. A gente não está falando só de público, não. A gente está falando assim, todos os hospitais poderiam receber. Os hospitais de Mogi poderiam receber. A gente está falando que a gente poderia ser um centro de excelência em aleitamento materno. Puxa, que legal, hein? Então, com a criação do comitê, essa deve ser uma das ações. Demanda tempo, a gente tem aí os valores de quanto isso custa, a gente precisa do apoio do prefeito, enfim. Mas esse é um ponto. O banco de coleta a gente já tem dentro da Santa Casa. O que a gente precisa da população? Que a população faça doação de vidros que sejam de vidro, com tampa de plástico. Esse tem que ser o recipiente para armazenar e congelar o leite materno. E onde vai arrumar esse recipiente? Boa pergunta. Antigamente a gente tinha muito desses vidros, né? Hoje em dia é mais complicado porque as tampas são de metal. Então tem que ser vidro com tampa de plástico. Se a população tiver isso, pode mandar para as unidades básicas de saúde, e as unidades básicas de saúde vão encaminhar a Santa Casa. A gente vai treinar os funcionários para orientar a população, porque tem que ter treinamento. Se a gente não tem uma filosofia ainda, a gente precisa criar essa filosofia. Então, a gente vai começar o treinamento, né? E a gente treinando os profissionais, a gente vai começar a orientar a população nesse sentido. Nós temos problema não é só com leite, temos problema com sangue também. Suzano, não temos banco de sangue. Né? Que eu saiba, não tem, porque a gente sempre está com a campanha... Ali na Santa Casa tem um banco de sangue. Só que não é divulgado, porque a gente sempre está com a campanha eu não sei direito, mas eu acho que é um posto de coleta, sim, ali na Santa Casa. Então, eu não estou sabendo. Então, porque Suzano nunca se falou que tinha um banco de sangue aqui, né? Toda férias é feita a campanha, né? Por causa das férias e tal. E a gente... Mas as pessoas podem doar ali na Santa Casa, tá? Tem que divulgar isso. Pode doar, sim. Tá, super tem tem que ter todo o preparo, aquelas cadeiras, enfim, né? O pessoal lá, enfim, tem que ter um preparo, né? Se chega lá, tira essa aí que eu quero doar, não é bem assim, né? Assim, Mogi tem na Santa Casa, né? E aqui eu acredito que tenha também, tá? Pelo menos até onde eu sei, existe o banco de coleta de sangue também.
Tá bom? Agora, o banco de leite não é algo tão complexo assim, a gente precisa de vontade, a gente precisa arregaçar a manga, aproveitar os profissionais que a gente tem dentro do município, que já são nossos, né? E começar esse processo. Se a gente conseguir instalar o banco de leite aqui, a gente tem a pessoa que instalou em Guarulhos, que hoje é referência, né? Uhum. Então, assim, a gente tem os projetos, a gente tem a pessoa, a gente vai criar o comitê, e essa é uma das metas do comitê. Né, a criação do banco de leite. E o banco de coleta a gente já tem na Santa Casa. Bom, você tinha. A gente estava falando aqui da importância da mãe dar de mamar para o bebê, né? O aleitamento. E é prevenção contra o câncer. Vamos falar de câncer, vamos falar de mamografia, vamos falar de exames de rotina, que tem aí a carreta do estado de São Paulo, que está estacionada aqui pertinho da rádio, no Lago da Feira. Você tem os horários de funcionamento, como é que funciona, quais são as idades que as mulheres podem estar indo lá, que tipo de equipamento tem lá, se é só mamografia, se tem outros equipamentos, quais são os profissionais que estão lá, para poder aí atender as mulheres, se tem lá, além do técnico de mamografia, se tem algum médico lá acompanhando, um enfermeiro, alguma coisa nesse sentido. Olha, antes da gente falar um pouquinho da carreta, eu só vou concluir a questão do aleitamento dizendo quais são os prazos. Então, assim, a mamãe teve o bebê, o ideal é que ela amamente na primeira meia hora de vida, né, no hospital. E isso a gente vai conseguir, se a gente tiver uma equipe parceira lá dentro, e a gente vai ter, se Deus quiser, né, por conta dessa questão do amigo da criança. E antes disso, a gente já conta com conversas com essas equipes. E até os 6 meses exclusivo. Quando a gente fala exclusivo, é exclusivo mesmo. Nada de chá, nada de água, nada de chupeta, nada de mamadeira, nada de nada. É peito. O bebê chorou, põe no peito. É assim que tem que funcionar. Tá? E depois dos 6 meses, a Organização Mundial da Saúde preconiza até 2 anos com a implementação dos alimentos, né? Primeiro os pastosos, depois os sólidos, enfim, todo aquele processo que o pediatra deve orientar dentro das unidades de saúde, tá? Então é isso, até 6 meses, exclusivo, até 2 anos com complementação dos alimentos, líquidos e sólidos. Quando a gente fala em bico, quando a gente fala, a gente não deve ofertar nem mamadeira, nem chupeta, é para que o bebê não faça confusão de bico, porque é muito mais fácil eu chupar um bico enorme da chupeta e da mamadeira do que aquela mama que tem toda uma anatomia diferenciada. Então, se o bebê tem contato com outro tipo de bico, ele vai largando aos poucos a mama. E aí a gente não consegue um aleitamento efetivo até os 6 meses exclusivo, tá? E por que é importante amamentar? É importante amamentar porque eu vou dar para esse bebê, eu enquanto mãe, que estou aleitando o meu filho, imunoglobulinas, que são todas as imunidades. Quando a gente nasce sem nenhum tipo de imunidade. A gente nasce com um pouquinho de imunidade que a gente herda da mãe, que vai durar ali 1, 2 meses no máximo. Depois eu preciso do aleitamento já em franco funcionamento para que eu tenha as imunoglobulinas circulantes. Então, para mim ter imunidade no bebê, eu preciso ter o aleitamento materno. Do contrário, eu não tenho imunidade, né? E esse bebê precisa ter uma capacidade imunitária para conseguir sobreviver. Se eu não tenho as imunoglobulinas e um processo imunitário bom, eu morro, né? Porque qualquer infecção pode me atingir, e é o que acontece, e é por isso que os índices de mortalidade infantil vão se elevando. País ou cidade ou estado que não amamenta os bebês no peito, alto índice de mortalidade infantil. Ponto. Isso é estatística, né? E agora vamos falar um pouquinho da... Letícia, uma pergunta. Quando a mamãe está lá, acabou de ter um bebê, existe alguma orientação relacionada aí a rotar, a criança engasgar, enfim, esse cuidado que a gente está vendo aí, bombeiro socorrendo, Existe. SAMU, o pessoal liga, enfim. Olha que interessante essa sua pergunta, porque assim, o banco de coleta tem uma equipe, então lá tem uma enfermeira, né, responsável pelo banco de coleta, a Iemanjá trabalha junto também lá no banco de coleta, e tem as auxiliares ou técnicas de enfermagem que fazem todo esse processo em beira de leito com a mãe. Então toda mãe que ganha bebê é orientada pela equipe do banco de leite, né? Obviamente que ela é orientada, esse processo de que o bebê mamou, ele tem que ser colocado para arrotar. Enquanto ele não arrotar, eu não posso colocar no berço,
tá? Arrotou, eu ponho no berço, recomendação da Sociedade Brasileira de Pediatria, que a gente coloque o bebê de barriguinha para cima, tá bom? Então, essa é a recomendação da Sociedade Brasileira de Pediatria. Mas lá ela recebe toda essa orientação. Olha a importância do banco de coleta. Se eu não tivesse o banco de coleta na Santa Casa, eu não teria essas orientações. A mãe teria o bebê e iria embora. Como é feito normalmente nos hospitais particulares. Eu tive a minha filha, eu aqui não sou política, eu não tenho nenhum rabo preso com ninguém na Promatre, eu não tive nenhuma orientação com relação à amamentação, né? Eu amamentei porque eu sou consultora de amamentação, porque senão eu não teria amamentado. É por isso que as mães não amamentam. E né? tem, às vezes, a recomendação da mãe, né? A avó do bebê. Olha, faz assim, faz assado, né? A família ajuda muito. A família ajuda e atrapalha. Atrapalha. E o hospital, às vezes, ele tem que orientar. Pelo amor de Deus, o hospital tem que mas a gente, orientando a mãe muitas de primeira vezes, viagem, ele tem que orientar. Muitas vezes, Paulinho, a gente só tem essa orientação nos hospitais públicos. Os hospitais particulares... Normalmente, tá? Eu já tô fora da rede particular há 5 anos, eu não posso dizer como é que tá, mas assim, eu sei que eles querem os ISOs, os não sei o quê, e assim, como se filho de rico não tivesse doença, né? Morre do mesmo jeito, tá? Morre do mesmo jeito, porque não tem imunidade. Tá bom? Imunidade é importante para todo mundo. Se eu tiver uma condição social maior ou uma condição social menor, eu tenho que ter uma imunidade. E a imunidade o bebê só tem com o leite materno da mãe. Não pode ficar muito tempo mamando que o peito vai ficar murcho, vai cair, isso vai ficar... Isso é uma balela, né? O que faz peito cair é engordar muito na gestação. Então, se eu engordo 25 quilos na gestação, tudo vai cair. Vai cair o peito, vai cair a bunda, vai cair tudo, né? Então, o que não é o aleitamento que faz a mama. Eu amamentei a minha filha e minha mama não caiu. Né? As minhas gestantes amamentam. Agora eu controlo o peso das minhas gestantes. Não, porque vai dar estria, porque isso, porque aquilo, porque tem os cuidados, por exemplo, vai racha o bico do peito. Estria como é que na cuidar? Mama. Não tem leite, como fazer para ter leite? Estria na mama. Eu acho que a gente tem assunto aqui para várias entrevistas, hein, Café? A gente vai ter que marcar outros dias para falar um monte de recomendações. Estria na mama, estria na barriga acontece se a mulher engorda mais de 11, 12 quilos na gestação. Se ela começar a engordar 13, 14, 15, 16, 17, ela vai ter estria em tudo quanto é lugar, peito, mama, bunda, tudo, coxa, tudo, tá? Então, assim, não é gravidez que dá estria, não é aleitamento materno que cai o peito. Aleitamento materno protege a mama contra câncer de mama. Pronto, né? Se eu amamento um filho, eu vou ter uma proteção X. Se eu amamento 2 filhos, X vezes 2, 3 filhos, X. Quanto mais eu amamentar por mais tempo e mais filhos, menos chances de câncer de mama eu vou ter. Aí a gente estava, você tinha perguntado do Largo da Feira, da mamografia. Da carreta. Lá existe uma carreta, é um mamógrafo, né, que funciona em horário comercial, muito provavelmente, se eu não me engano, das 8 às 4 horas da tarde, tá bom? É só chegar lá e fazer, não existe limite de idade, nada. Existe uma equipe lá para orientar as mulheres. Só levar o documento de identidade e o cartão do SUS. E eu não sei se eles estão exigindo o comprovante de residência. Como a minha informação que eu não tenho, então é bom levar, tá bom? É uma parceria com o Estado, né, com o governo do Estado de São Paulo, que foi firmada aí com o nosso secretário, no qual eu sou fã, depois dessa história do aleitamento materno, eu virei fã dele. Ele está apoiando, né? Então eu virei fã dele, né? Assim, é uma pessoa muito engajada no que ele faz. A gente percebe que ele faz por amor mesmo, né? Nas reuniões e tudo que a gente faz. Ele não é uma pessoa política, assim. Deve até ser, mas enfim, eu sinto uma vontade muito grande dele. Para vocês terem uma ideia, na palestra que veio uma profissional do IBFAM para falar sobre aleitamento materno, ele ficou a palestra inteira. Né? Ele ficou uma tarde inteira com a gente no auditório, assim, a gente ficou super assustado, porque, nossa, normalmente ele vem, faz as apresentações e vai para outro compromisso. Não, ele abriu mão de todos os compromissos e ficou. Então, isso para a gente é um apoio muito grande. A gente precisa de apoio. Deixa eu voltar lá na mamografia, na carreta. 2 perguntas eu recebi esses dias, de uma senhora de 70 e poucos anos e uma de 80 e poucos, quase 90 anos. Eu quero fazer a mamografia. Aí disseram que não podia. Então pode, tá liberado, pode até os 150 anos, se quiser, vai lá fazer a mamografia. Quem falou para ela, será que não podia? Então, pois é. Então eu falei, não, tá liberado geral. Na verdade, a partir de quantos anos? 40? Olha,
A gente tem aí Se a as mulher tiver estatísticas. 30 e poucos anos, Se ela tiver um histórico familiar, ou seja, mãe com câncer ou irmã com câncer de mama, a gente indica que a partir dos 35 anos já começa a fazer preventivo, tá? Já começa a fazer mamografia com complementação de ultrassom. É a cada 6 meses ou cada uma vez por ano? Então, aí é indicativo do médico, né? Médico, Precisa ver se tem alguma alteração na mama, às vezes tem alguma alteração que precisa fazer um acompanhamento a cada 6 meses, às vezes não tem alteração, mantém para 1 ano, tá? Mas normalmente, a partir de 40 anos, a gente deve fazer mamografia uma vez ao ano. Porque a nossa mama, ela sofre uma modificação, né? Por volta dos 40 anos. E aí a gente tem que fazer a mamografia. E o autoexame também, né? O autoexame é importante, é super importante, mas ele só vai detectar nódulos grandes. A mamografia consegue detectar nódulos menores, né? Então, nódulos muito pequenos eu não consigo pegar no autoexame. O autoexame vai detectar nódulos de grande importância de espaço. Com autoexame eu não consigo pegar nódulos pequenos que eu pegaria na mamografia. O nódulo, ele cresce muito rapidamente em um ano? Câncer? Muito rápido. Muito rápido. Por exemplo, ela fez o ano passado, um ano atrás, não tinha nada. Né? E aí, nesse outra vez, se ela fizer o autotoque e tal, e o negócio cresceu, deu para perceber, ele cresce rápido. Dependendo do tipo de tumor, ele é extremamente rápido. Então, eu posso fazer a mamografia agora. Em 2 meses eu desenvolvo um nódulo grande na mama. Poxa, dependendo do tipo de tumor. Caramba. Tem tumores com crescimento mais lento e tem tumores com crescimento mais rápido, né? Não existe sintoma, né? Só para saber se tem um nódulo ou não. Existem alguns sinais, né? O câncer de mama, ele pode dar alguns sinais. Por exemplo, você fazer a expressão do mamilo e sair algum líquido, né? Isso cor, pode ser esse líquido? Então, ele pode ter uma cor acastanhada, ele pode ter uma cor amarelada, avermelhada, né? Quando é branco é mais difícil ser um tumor, está mais relacionado a uma produção de leite, por conta de hormônio, enfim. Às vezes uma obstrução de ducto, mas ele pode ter cor sim, tá? E pode ser incolor também, tá? Ixi. Ele pode ter cheiro, pode não ter cheiro. A pele da mama, ela pode apresentar um aspecto de casca de laranja, que a gente fala, então precisa ficar esperto com isso. Da onde? Se eu olho para minha mama e eu vejo que mama. tem uma região com aspecto de casca de laranja, eu preciso correr um ressecamento local, né? Um abaulamento, ou seja, um edema local, uma vermelhidão. Dor? Pode dar dor, sim. Pode dar dor, não é comum, mas pode dar. Dependendo do nível de inflamação que aquele nódulo está causando. O exame de sangue lá, o homem faz lá, se tem PSA. Também ou não? Não acusa, no caso da mulher? Não sei te responder. Tá. Isso eu não sei te responder. No homem é um indício. Né? No homem é um indício para que a gente, na unidade básica, por exemplo, a gente só faz o PSA. Se vem alterado, ele é encaminhado para o urologista. Aí o médico vai pedir ultrassom, toque retal, enfim, tudo que for necessário. Bom, eu sei que está atendendo 50 pessoas, 25 de manhã, 25 à tarde. Agora está liberado geral, né? Para qualquer mulheres acima de 40 anos, 35 se tiver histórico familiar. Idade máxima 150 anos, não tem importância de idade, né? Não é para ter, é para fazer. É para fazer, não tem essa de, a senhora está com 100 anos, não pode. Pode, porque a mulher de 100 anos pode ter um câncer de mama, claro que pode, né? O homem pode ter um câncer de mama também. É uma coisa pouco dita, pouco falado, né? Do homem, câncer de mama masculino. Quer dizer, o homem não vai fazer o exame lá, né? O mamógrafo que está lá não é para homens, tá? Porque qual a diferença? Por causa do volume, é isso? Exatamente, né? O homem provavelmente vai ter que fazer um ultrassom para ver, né? Enfim. Lá tem ultrassom e mamografia, né? Na carreira. Eu não sei se tem ultrassom. Eu acho que tem, hein? Ultrassom e mamografia. Tem sim. Ultrassom e mamografia. Que eu saiba, mamografia só. Posso fazer uma pergunta para você sobre a falta de remédios que está sumindo aí do mercado? Bezetacil, Buscopan, e agora estou falando da penicilina. A penicilina é a benzetacil. Tá. Que falou que não tem mais. A benzetacil, a Buscopan foi tirada do mercado. Como é que faz? O hospital metiu Buscopan na veia agora. Como é que faz? Não tem aí? Ou existe para o hospital somente para injetável? O Buscopan eu não sei te informar.
né? Mas a benzetacil, a gente já está com problema na produção do sal da benzetacil já há algum tempo. O ano passado todinho foi um dilema. A gente usa muito benzetacil no tratamento de sífilis, né? Então, no município, a gente prioriza. Se eu tenho uma dor de garganta e uma gestante com sífilis, que eu tenho que tratar ela e o marido, obviamente que eu vou tratar a gestante, né, com sífilis, porque eu posso ter aí um bebê com diversos problemas sérios de saúde, levando até a óbito fetal, né, fetal e neonatal. E aí eu vou tratar essa dor de garganta com outra coisa. Enfim, o médico vai tratar com uma cefalexina, uma amoxicilina, né, algum remédio aí. Mas, assim, a gente precisa dar preferência para as poucas unidades de benzetacil que a gente tem no município para tratamento de sífilis. Porque ela é a única droga que atravessa a barreira placentária e consegue matar o bichinho que pode causar problemas para o bebê, danos ao feto. Mas está chegando no município ou acabou Olha, mesmo? na unidade a gente tem. Eu não estou tendo problema, não. Ainda não. Tem. Eu ainda não foi dito para a gente suspenda, não, porque por enquanto está normal. Mas provavelmente a gente vai enfrentar problemas sempre, porque a gente tem problemas com a importação do sal. Nós estamos com um problema de atendimento às mulheres grávidas em Suzano. Não tem, só está atendendo mulher, quer dizer, só tem médico, parece que só tem um médico. Acho que é no CS2. Então, o que está acontecendo na rede? Porque a mulher quer passar por um médico especialista e não tem, só tem um médico para atender as grávidas. Ele está só atendendo grávidas, não está atendendo mulher em comum. É assim, este médico que está lá é o Luiz Campares. Ele é um médico bastante competente, ele é um médico responsável pelo alto risco da população gestante. Então, o que acontece? Se eu tenho uma gestante que foge da alçada da unidade básica a tratar, a médica da unidade básica, o médico da unidade básica não consegue tratar aquele caso, ele ou ela vai encaminhar para o alto risco para passar com o Luiz. A gente está falando, por exemplo, de uma diabetes, a gente está falando de uma diabetes gestacional com uso de insulina, a gente está falando de uma pressão, de uma pré-eclâmpsia, né? Que a gente não consegue tratar na unidade, está muito descompensada, a gente encaminha para lá, né? Então, esse médico está lá para casos extremos. O que está acontecendo, e eu acho que já é uma tradição, né? E aí eu vou ser bem pouco política. Nas unidades, os médicos têm medo de tratar, né? Se foge daquele protocolo básico, né? Eles encaminham. E eu acho que os médicos das unidades precisam entender que não tem vazão para tudo isso. A gente precisa abraçar mais coisa na unidade básica de saúde. Eu sei que a secretaria está aí num processo de contratação de novos médicos, isso já foi dito para a gente. Estamos com falta de ginecologista na cidade. Faz tempo, né? Estamos com falta de ginecologista já faz um bom tempo, né? Falta de um monte de médicos, na verdade. Exatamente. Mas, assim, esse médico que está lá é para atender casos extremos. Se a gente tivesse um médico na unidade básica de saúde que abraçasse um pouco melhor esse processo da gestação, a gente desafogaria um pouco lá. Agora, esse coitado que está lá, ele não dá conta mesmo, vai tudo para ele. Por que, né? Se o secretário, né, pegasse esses médicos que fazem, que nem você falou, no PSF, enfim, que tem por aí, nos postos de saúde... Não é todo médico que quer fazer alto risco, viu? Fizesse um cursozinho lá, olha, pessoal, orientação assim, assado, faça favor, vamos, sei lá, eu tô dando palpite na minha área, mas como pessoa comum, né, a gente dá as opiniões, para que, bicho, você não vai, para com isso, você tem que se virar aí também, não é, né? Tem que dar uma pressionada, tem que dar, mas meu salário não atende isso, peraí, bicho, então, salário, seu problema é salário? Então, bicho, vai trabalhar no hospital particular, abre uma clínica particular, enfim, sei lá o quê, né? Eu acho assim... Olha, tem tanta pergunta para fazer, Letícia, e né? o horário, infelizmente, não dá para continuar, né? Que pena. É uma pena, mas outra vez você vai voltar aqui, a gente vai falar mais
um pouco mais aí sobre outras áreas da saúde e tal, principalmente na maternidade aí, né? Tá que é bom. bem legal. Então, vamos só dar uma varrida rápida sobre aí esse projeto, um resumido assim em poucas palavras, sobre essa comissão que está sendo criada, e já fazer o apelo aqui para os vereadores, que eu sei que tem alguns vereadores que estão ouvindo a Rádio Sat, sempre tem, quando tem entrevista, e de repente já começa a ir movimentar lá dentro da Câmara e aprovar lá junto com a Comissão de Saúde da Câmara, já marcar uma reunião com a Comissão da Santa Casa aí, de Saúde também, para poder fazer esse trabalho em conjunto, e vamos que vamos. Quem ganha é a população, e agradece. É isso mesmo. Então, acho que o recado que fica é, na esfera de gestão, a questão da criação do comitê de aleitamento, né, uma parceria aí da atenção básica com a Santa Casa, para que a gente consiga criar esse comitê dentro da Câmara, oficializar e aí começar a disparar as ações para a atenção básica e Santa Casa. A segunda questão que fica, e aí é meu apelo pessoal, para que a população e a gestão comece a olhar com um olhar diferenciado para a questão do Hospital Amigo da Criança. Quando a gente tiver um Hospital Amigo da Criança, os nossos problemas com a Santa Casa vão diminuir, eu acredito que em 99,9%. Né? Porque cria-se uma cultura de respeito, uma cultura de afeto com aquela gestante que está parindo. Cria-se porque é obrigada a criar. Eu sou obrigada a respeitar, porque senão eu estou fora do processo. Então é isso que acontece. Eu acho que a minha avó dizia que ou pelo amor ou pela dor a gente tem que fazer e acabou, né? O importante é respeitar e que ela tenha um processo adequado para parir. Dá um basta nas mortes dos isso. prematuros, dos bebezinhos, então dá um basta, acabar exatamente. Porque não tem médico, porque exatamente. Isso, porque não tem como transferir, porque isso. Exatamente. Chega dessa conversa. E tem uma questão também, viu? Quando a gente, infelizmente, na esfera pública, quando recebe mais dinheiro, eles ficam com o olhinho tudo aberto, né? E o Hospital Amigo da Criança recebe uma verba boa, extra, né? Então, eu acho que tem os dois lados. Vai receber verba maior e vai tratar melhor a parturiente. E essa verba seja aplicada integralmente. Integralmente, claro. Integralmente. Né? Eu nem parto do pressuposto que não será. Eu acho que tem que ser aplicada e tem que ser comprovada. Tem que ser aplicada e tem que ser comprovada. Exatamente. E o outro recado que fica é amamentem os seus filhos, né? Exclusivamente até 6º mês, e aí complementando até 2 anos. Eu costumo dizer, eu falo para as minhas gestantes, a gente não compra nem mamadeira, nem chupeta. E se a gente ganha de presente, a gente joga no lixo. Porque não é nem presente para a gente dar para os outros, porque é uma porcaria, né? Mamadeira e chupeta é lixo, né? Isso é uma indústria que colocou a minha filha nunca chupou chupeta, né? Enfim, foi para mamadeira muito tardiamente, né? Lá com seus 2 anos de idade, e tem uma dentição perfeita. Né? Eu tenho na minha casa o exemplo de alguém que fez mamoplastia, eu fiz uma redução de mama e amamentei a minha filha. Então, assim, não foi fácil? Não, foi difícil, foi muito difícil, mas eu consegui. Foi uma vitória muito grande. Então, eu tenho um amor muito grande por essa questão. Mas eu acho que esses são essas duas questões, a questão do amamente o seu filho, e a questão de que o comitê deve disparar aí as ações. E o Hospital Amigo da Criança, esse é um assunto que a gente tem que falar muito. Só uma perguntinha rápida aqui. Uma mulher, quando ela está grávida, e na gravidez já se percebe que ela não tem o leite, né? Ela pode apresentar, viu? Existe um tratamento para que ela comece a desenvolver leite? Não. Antes dela ter o bebê, ou durante, fazer um tratamento. Existe esse tratamento? Não, essa é uma questão hormonal. Tem mulheres que começam a produzir leite no 2º mês de gestação. Puxa. Tem mulheres que vão produzir só na hora do parto. Só fazer você fez uma pergunta excelente. O que acontece na hora do parto? Por que a mulher entra em trabalho de parto? Porque os hormônios dela começam a entrar
em sintonia com os hormônios do bebê. O bebê começa a liberar hormônios quando ele está pronto para nascer. E aí os hormônios, as células da mãe, as estruturas hipofisárias da mãe, conseguem perceber a presença desses hormônios do bebê, e aí ela começa a liberar hormônios. Ela começa a liberar um hormônio que chama ocitocina. A ocitocina é o hormônio que vai contrair o útero para expulsar o bebê e ejetar o sangue na mama. O leite na mama. Então, por que é tão importante, mesmo que a mulher tenha um parto, enfim, o bebê está sentado, vai evoluir para uma cesárea? É muito importante ela entrar em trabalho de parto, porque daí, a hora que nasce o bebê, ela vai amamentar na hora esse bebê, independente de qual seja o parto. Porque se a mãe tem uma cesárea marcada, eu vou lá, então eu estou grávida, eu vou marcar minha cesárea para o dia 10 de setembro. Ela não entrou em trabalho de parto, ela não teve a descida do leite ainda. O bebê não estava pronto para nascer, né? Ele pode até estar pronto fisicamente, mas hormonalmente ele não deu sinal ainda, mãe, estou pronto, né? Eu quero sair daqui. Exatamente. A natureza é tão perfeita que quando está na hora, ele começa a liberar hormônios, a mãe percebe aqueles hormônios, começa a descer o leite e começa a contrair o útero para expulsar o bebê. Então, a hora que você vai ver uma mulher em trabalho de parto, você faz a expressão no mamilo dela, está jorrando leite. Jorrando leite, assim, jorrando o colostro, né? Então, isso é importante. Entrar em trabalho de parto é importante, independente de como vai ser o parto. Entrar em trabalho de parto é o primeiro passo para um aleitamento de sucesso. Porque senão fica aquela história, demorou 3 dias para descer meu leite, foi uma cesárea, demorou 3 dias. Foi uma cesárea marcada. Foi uma coisa mecânica, Foi né? uma coisa mecânica. Uhum. Tá bom? E já que você falou em cesárea, se força muito para que as mulheres façam cesárea, porque se ganha mais, porque pega dinheiro lá do ministério, porque é pago. Esse assunto é um assunto longo, a gente precisa conversar. Tá bom, depois a gente fala. Não vamos depois não, vamos falar agora. Por que é bom a cesárea para o meio médico? Porque eu vou lá, eu marco, a minha paciente vem, eu abro, em 10 minutos eu tiro o bebê, acabou, vou para minha casa dormir. É por isso que o médico prefere. Ainda ganha uma grana legal, né? Ganha o dobro. Todo mundo ganha, tem o anestesista. Exatamente. Então, assim, o parto normal... E eu vou te dizer, por que o enfermeiro é fã do parto normal? Porque ele está lá 24 horas também, porque se ele ganhasse mais por isso, ele faria cesárea também, viu? Se ele fosse apto a fazer cesárea. Ele não é apto a fazer cesárea, o enfermeiro obstetra é apto a fazer o parto normal. Como ele está de plantão, ele faz o parto normal, mais ou menos isso, porque são poucos os apaixonados pelo parto. Mas a cesárea é algo mecânico, eu vou lá, eu marco, ele vem, abre, acabou, tira o bebê. É muito mais fácil, é muito mais rápido. O parto normal não, eu acompanho 1, 2, 3, 4, 5, 10, 12, 20 horas. Né? Dá muito mais trabalho o parto normal. Mas é evidente que os benefícios são muito melhores. Esse é um outro assunto. Né? Uma das ações do Hospital Amigo da Criança é redução de cesárea. É por isso que eu digo, o Hospital Amigo da Criança é uma grande evolução. Se a gente conseguir começar a criar dentro do município e da gestão a filosofia do amigo da criança... Eu vou contar outra vez o meu caso, mesmo filho. A minha esposa estava já em processo de dilatação. Uhum. Chegamos lá 4, 5 horas da tarde, 4 horas da tarde. E a atendente lá, a enfermeira, falou que não estava dilatado, tinha que dilatar mais 2 centímetros, alguma coisa assim na época. Não é o momento, volta para casa. Falei, não vai voltar, ela vai ser internada, porque eu quero que seja internada. Eu não sou médico, mas eu quero que seja internada. Mas a conduta dela estava certa. Não, aí eu tive a recomendação. Não, mas eu vou te contar o que aconteceu depois. Eu tive já a recomendação da médica da minha esposa. Falei, não, tá quase. Tem que voltar depois. Insistimos. Sabe que hora que nasceu meu filho? 7 horas da noite. Que hora você entrou com ela? Era quase 6 horas da tarde e mandou voltar para casa. Não, volta. E meu filho nasceu 7 horas da noite. Era o primeiro bebê? Primeiro. Pô, sacanagem da mulher fazer voltar para casa. E aí? Então... Se volta. Ou seja, ele já estava passando da hora porque ele estava roxo. Então... Já tinha passado da hora. Aí fez a cesárea. A conduta... Não foi cesárea? Foi. Não. A conduta do pronto atendimento é assim. Eu recebo uma mulher, por exemplo, se fosse a sua esposa e eu fosse a enfermeira obstetra que estivesse lá, o que eu faria nela?
eu atenderia, faria um toque para ver qual é a dilatação, faria um cardiotoco para ver e faria um negocinho, um exame. Cardiotoco? Cardiotoco é um exame que a gente faz para ver a vitalidade fetal. Isso, a vitalidade fetal. E faria um examezinho que a gente coloca um aparelhinho dentro da vagina da mulher e a gente vê a cor do líquido amniótico, né? Chama amnioscopia. Se essa cor do líquido amniótico... Suzano tinha isso só que 3 anos atrás? Não, isso tem que ter em todo pronto atendimento, né? Pelo amor de Deus. Amnioscópio é um negócio que tem todo pronto atendimento. E se não faz, está errado. Porque tem que fazer em todas as gestantes que tem dilatação. Né? Se eu olho, se eu tenho um cardiotoco tranquilizador, se eu tenho uma amnioscopia tranquilizadora, aquele líquido está claro, se o bebê está bem, se está tudo bem, com 4 centímetros a gente não interna. Por que a gente não interna? Porque o ideal é que essa mulher vá para casa, que essa mulher tome um banho, que essa mulher espere essas dores aumentarem, para que ela não fique tanto tempo no hospital. A gente interna depois de 6 centímetros de dilatação, via de regra, a não ser que tenham um outro quadro associado àquilo. Mas assim, se o bebê estava em sofrimento fetal, isso é possível de ver. A gente consegue ver isso. Né? Mas eu acho que não, porque no nosso caso... Eu acho que não foi bem avaliado. Não foi bem avaliado, né? Porque nasceu logo em seguida, foi feito uma cesárea. O parâmetro não é só dilatação. E ele estava, já estava passando da hora que ele já estava roxinho. O parâmetro nunca pode ser só a dilatação. São vários parâmetros. São vários parâmetros. Ô, Letícia Jungers, por favor, suas considerações finais. Nós temos assunto aqui para mais uns 3 dias, se a gente começar a conversar aqui. Fique à vontade para as suas considerações. Legal. Bom, eu queria agradecer você, Paulinho, pelo convite. Eu queria agradecer muito o nosso secretário de Saúde, né, a equipe de comunicação que acompanhou a gente até aqui, a nossa coordenadora da atenção básica e, como o nosso secretário diz, vamos em frente e buscando aquela saúde que nós queremos, né? Deixando de lado a que nós temos e buscando aquela que nós queremos. Tá bom? Obrigada. Só para comentar uma pergunta aqui sobre o Buscopan, falou que a data de validade estava muito longa, agora estão sendo recolhidos e estão vindo com data de validade menor. O Buscopan. É mesmo, cara. Eu sei que falou. Olha, aí no meu eu não sei responder essa pergunta. Também não. O cara que está falando aqui, o Castelo das Cores. Tem um coordenador de farmácia na secretaria que vai poder te responder isso melhor, coisas. Tá bom? Muito bem, ouvintes da Rádio Sat, tivemos aqui com a Letícia Jungers. Ela é enfermeira obstetra da Santa Casa de Suzano. Não sou da Santa Casa, Paulinho. Eu sou da atenção básica, sou da rede básica. Da rede básica de saúde, né? Beleza. Obrigado pela sua presença. Obrigada, Paulinho. A rádio que fala com você, Sat FM. Eu acho que foi legal a entrevista. Acho que não, foi interessantíssima, muito importante. Vida de aposentada, vida calma, que nada. Vai no banco pra você ver só, é tudo complicado. Muda de banco que você muda de vida, comadre. Passe sua aposentadoria pro meu banco.